Deixa eu começar para eu poder falar. Começou, tá gravando aqui. Falou alguma coisa que tá gravando aí, gente? Certo? Beleza. Acho que foi 2023. A Caroline colocou aqui, Shirley. Então, assim, aí eu vou trazer a experiência, né, que eu tive nessa última prova da VUNESP, porque a da FGV eu não fiz, mas eu estava batendo o olho ali. Tem muita coisa, né? A única coisa diferente que eu falei para vocês é a questão da ciência, geografia, história, que eu já tinha feito uma prova parecida da Sesgran Rio, muito parecida com essa prova da FGV. E aí a minha especialidade mesmo, assim, que eu tô acostumada, se bem que eu já fiz o de FGV, Sesgran Rio, VUNESP, né, dessas bancas assim mais tradicionais aqui de São Paulo, tá? E aí eu tenho bastante experiência com a... Oi, Maria do Carmo, tudo bem? Tenho bastante experiência com a VUNESP, com a linguagem da VUNESP. Só que aí o que eu tô vendo que ao longo do ano, a VUNESP, ela tá dando uma apertada no cerco. E eu percebi isso nos autores. A Carolina tá aí, né, quem fez as provas, a Márcia, a Patrícia Jimenez, que está aqui conosco, elas, né, a gente falou sobre isso na minha mentoria número 3, que elas deram uma apertada nos autores, o vocabulário, entendeu? Eu estou percebendo que a VUNESP, ela está dando aumentando o grau de dificuldade, porque eles estão percebendo que as pessoas, né, a gente vai se acostumando com as provas, né? A minha maior dificuldade foi nos autores. De fato, tô de todo mundo, não é só sua, não, minha também. E olha que eu, né, na rede há 23 anos, presto concurso praticamente todos os anos, aí concurseira de carteirinha e tive dificuldade. Eu falei assim, meu Deus, na hora que eu estava fazendo os autores, meu Deus, o conteúdo, a legislação, as meninas estão conseguindo, né? Que eu gosto de fazer a prova, porque, por exemplo, essa prova que vai ter agora em 2025, eu vou fazer também, porque eu tenho que ver o meu nível ali para ver se está subindo, porque eu preciso dominar, né? Eu preciso estar a par do que a banca está cobrando e de como a banca está cobrando as coisas. Então, aí, o que eu trouxe para vocês aqui? Eu trouxe as minhas dissertativas, duas que eu fui muito bem sucedida, né? Graças a Deus, e fui bem classificada. E também trouxe a que eu zerei. Acho que um monte de gente que é que fala sobre o racismo, que fala sobre educação antirracista. Muita gente zerou nessa prova, inclusive eu, tá, gente? Aí o que eu vou trazer para vocês hoje? Né, dicas para você escrever uma discursiva de sucesso e como tomar cuidado na hora de se posicionar nas respostas. Aí eu até esqueci de colocar aqui, ó. Se posicionar nas respostas. Porque se você. Gente, é assim, ó. Foi o que aconteceu comigo na terceira. Eu vou mostrar para vocês. Se você se posicionou errado, ponto, o cara já zera e nem lê o que você escreveu. Nem lê o que você escreveu, tá? Então, primeiro eu vou mostrar os meus louros da fama, depois eu mostro as minhas tragédias, tá bom? Então, vamos lá. Eu trouxe a prova da VUNESP, essa que teve agora em janeiro. Quem participou, quem fez essa prova de janeiro, por favor, manda um joinha aí para mim, só para eu saber mais ou menos aqui do grupo. A Shirley, Paty, Alessandra, Ivani, certo. Uma galerinha, Jaqueline, Silvana, Caroline, beleza. Então, bastante gente, né? Então, vocês estão por dentro mais ou menos de como foi essa prova. Então, o que eu vou fazer hoje com vocês? Eu vou ler o estudo de caso, certo? Eu vou mostrar o que eu respondi, ó, eu tirei nota máxima nesse, 40 de 40, tá? Aí depois eu vou ler a questão, aí eu vou ler o que eles cobraram, né? O caderno de... o que eles cobraram nessa prova? Na hora que a banca tinha que fazer a correção, o que eles cobraram nessa prova, certo? Aí eu trouxe para vocês, aí a questão número 1, porque assim, eles chamaram assim, ó, estudos de caso, aí depois eles chamaram questão número 1, certo? Aí depois, deixa eu ver se foi aqui, a questão número 1, se eu não me engano, um A e um B, certo? Tá aqui, ó.
que a amarela é a 1A e a azulzinha é a 1B, certo? Aí depois, aí eu trouxe para vocês a minha, que eu tirei nota máxima, tá bom? 30 de 30. Aí trouxe como é que eles queriam que respondessem. Eu respondi certinho, exatamente o que eles queriam ouvir. É assim, é o que a banca quer ouvir. Pronto e acabou, tá? Aí trouxe o que é a questão B, o que a VUNESP esperava de nós. Aí trouxe a grade, os critérios que a banca usou para fazer a correção, certo? Então foi bem sucedida. Eu tirei 70. Aí, quando chegou aqui, deixa eu ver. Aí, quando chegou na questão 2, tomei pau. Por quê? Eu me posicionei errado. Entendeu? Eu usei termos muito lindos, maravilhosos, mas que a banca não queria ouvir. Estava errado. Assim, o conteúdo tá certo, de acordo com o que eu estudei, sim, mas eu usei o conteúdo errado para responder a pergunta. O que a banca fez? Zerou minha prova. A questão número 2. Simples assim. Eu, 23 anos, 24 anos de rede, que eu tenho, né, total, né, entre professora e outros cargos que eu tive, concurseira, macaca velha, acostumada a fazer redação, faz 500 redação, né? Junto aí a Caroline aí, Márcia, tá de prova, que a gente faz calo no dedo de tanto escrever, zerei na prova, tá entendendo? Então, assim, por quê? E aí isso demonstra o quê? Demonstra que é de fato que você tem que estudar, que você tem que dominar o assunto, que não pode ver só por cima, que não pode ver só resuminho lá da coleguinha, que a coleguinha está estudando, não. É de fato estudar de verdade. Não tem o que fazer, tá? Ai, professora, mas eu tenho muita dificuldade por isso, então tem que começar antes. Então tem que começar antes, estudar com calma, e assim, e um pouquinho todos os dias. Então, vamos lá. A primeira questão, eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. O estudo de caso que a VUNESP trouxe, tá? Então, trazer coisa real, que realmente. E as outras também eu vou trazer de outras épocas, todas as quintas-feiras. E aí vou também trazer modelos que eu faço também de simulado para o pessoal fazer. Vocês vão ver, vocês vão gostar. Então, estudo de caso. Em um centro de educação infantil, SEI, nos momentos da alimentação, todos os bebês em fase de introdução alimentar são colocados em cadeiras que balançam ou bebês conforto. Assim, cada uma das educadoras pode alimentar simultaneamente mais de um bebê, sendo o tempo da alimentação organizado em função da jornada de trabalho das profissionais. Ao alimentarem os bebês, as educadoras Ana, Beatriz e Carolina adotam os seguintes procedimentos. Ana fica em silêncio e sugere que a televisão seja ligada. Beatriz diz para os bebês: olhem, que linda está o mamão, que cheirinho bom de feijão. Eu adoro comer cenoura. Carolina diz para os bebês: ah, é bom para a sua saúde, é bom para os ossos, é bom para crescer o cabelo e deixar a pele saudável. Então, aí ele contou toda a historinha, a narrativa, certo? Aí agora vem a bomba. Com base no documento Orientação Normativa de Educação Alimentar, que graças a Deus, né, Carolina, a gente leu ali em peso e a gente vai ler aqui de novo. E eu falei, gente, eu falei no dia que eu estava dando essa matéria, assim, gente, essa questão tá com cara que vai cair no concurso assim e vai cobrar pesado da gente. Dito e feito, caiu na dissertativa. Tá? Orientação normativa de educação alimentar e nutricional para educação infantil. A Tiffany. Oi, oi, Tiffany. Aí que, normativa de alimentar e nutricional para educação infantil, da Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo. Analise pedagogicamente a cena descrita, contemplando os seguintes pontos. Ponto 1, a utilização de cadeira que balançam ou bebês conforto.
ponto 2, o tempo de alimentação dos bebês, e ponto 3, os procedimentos adotados por cada uma das educadoras. Dica número 1, dica número 1, não comece a responder se você ainda não entendeu o que está escrito. Ó, observe, a narrativa vem daqui até a olha aqui, ó, a narrativa, a historinha que é contada, vem daqui até aqui, ó, presta atenção. Então você vai ler a narrativa para você entender a narrativa, ó, ele contou uma historinha para você, certo? Aí aqui eu queria deixar outra cor aqui, fonte, deixa eu ver se eu consigo o balde de tinta aqui, deixa eu ver se eu consigo deixar de outra cor. Vamos ver se eu consegui. Ai, ficou de outra cor de eu queria o balde de tinta. Enfim, eu vou deixar negrito. Deixa eu ver se eu consigo. Aí você vai ler a narrativa e o que que você vai fazer? Você vai entender a narrativa primeiro. Ponto. Li a narrativa, tá? Ele me contou uma historinha ali. Ponto. Respira. Aí você vai ver a comanda. Presta atenção, gente. Você vai ver a comanda. Ó, a narrativa vem até saudável. Ponto. Leu, entendi a narrativa. A primeira vez, lê ele todo. Leu a narrativa, leu as questões. Aí a segunda vez, você lê de novo a narrativa. Ponto. Leu. Entendeu? Agora deixa eu ver o que a banca quer de mim. E aí você vai responder exatamente o que a banca está pedindo, não vai florear, nem colocar menos e nem colocar mais. Ah, mas eu vou colocar mais umas palavrinhas mais bonitinhas. Você vai se ferrar se você colocar umas palavrinhas bonitinhas, igual eu fiz com a 2, que vocês vão ver, e toma na tarraqueta. Então é assim, ó, leu a narrativa, aí agora vamos ver, ó, com base, então ele está dizendo que você leu o documento. Ele está dizendo, a banca está falando, ó, você leu o documento, se vira. Com base no documento, orientação normativa de educação alimentar e nutricional para a educação infantil, então ele tá te falando qual é o documento. Não adianta você colocar outro. Não adianta você colocar outro. Ele está pedindo com base na orientação normativa de educação alimentar e nutricional para a educação infantil. Não é para colocar outro documento. Não é para inventar história. Não é para colocar currículo da cidade aqui. É para colocar orientação normativa de educação alimentar e nutricional. Ponto. Primeiro, entendeu a narrativa. Segundo, qual que é o documento que ele quer que eu coloque. Ponto. Acabou. Agora vamos lá. Da Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo. Ponto. Então eu sei qual que é o documento. E eu li, eu estudei. Eu estudei, não estou vindo na sorte. Eu fui para o concurso, eu li que eu estou falando assim, gente, qualquer um, tá? Aí, bolinha número 1 lá. Então, você vai analisar pedagogicamente, porque você é professora, você está numa escola, então você vai analisar aquela cena pedagogicamente. A cena descrita, contemplando os seguintes pontos, né? Utilização da cadeira que balança ou bebês conforto, certo? Então, a análise 1 é essa. O 2, o tempo de alimentação dos bebês. Então, assim, responda somente o que a banca está perguntando. Ou descreva, ou defenda, ou argumente somente o que a banca está perguntando, até porque são poucas linhas, né? Aí o tempo da alimentação dos bebês e os procedimentos adotados por. Olha o detalhe. Ó, olha o detalhe. Os procedimentos, quer dizer, a ação adotada por cada uma das educadoras. Ou seja, você vai ter que falar da Ana, você vai ter que falar da Beatriz e você vai ter que falar da Carolina. Meninas, tudo bem até aqui? Certo. Agora vamos ver o que eu respondi. Eu tirei nota máxima nesse, certo? Para vocês entenderem o que é certo. Eu trouxe para vocês 2 experiências positivas e uma experiência, ó, 0, negativa. Por isso que tem que prestar atenção. Você tem que ir para uma prova de um concurso sabendo o que você está fazendo. Não dá para dar tiro no escuro, não dá para ficar floreando, porque não vai adiantar as flores que não são daquele jardim. Você vai usar exatamente o que eles estão pedindo. Veja a minha resposta. E veja se não está dentro, ó. Tirei nota máxima, tá?
Nota máxima, deixa eu só. E aí, veja se eu não contemplei tudo que eles estão pedindo, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para eu conseguir ler para vocês. Ó, primeiro eu fiz uma leve introdução bem pequenininha, ó. A orientação, por quê? Eu estou usando o documento que a banca pediu, só. A orientação normativa de educação alimentar e nutricional para a educação infantil traz os momentos de alimentação como parte do currículo da educação infantil, pois é uma prática social em que bebês e crianças têm a possibilidade de conhecer novos alimentos saudáveis. Ponto. Ponto. É para isso que serve essa normativa. Ponto. Eu fiz um. De tudo que eu li da normativa, que eu não lembro quantas páginas, não lembro se era 60, se era 90, que a gente vai ver juntos aqui. Aí, fiz uma introduçãozinha da normativa. Bom, agora eu vou responder item por item do que a banca me pediu. Ademais, os momentos de alimentação são práticas pedagógicas que exigem das educadoras prévia organização e intencionalidade. Tem tempos, espaços e materiais, bem como respeito de ritmos e características de cada bebê. Por quê? Porque eu já fiz uma análise da cena, né? Eu estou dizendo assim, ó, as escolhas que ela fez foram escolhas pedagógicas. Tudo que as professoras fizeram ali, mesmo que seja errado, tinha intenção, tinha intencionalidade. Aí eu falei o que a normativa traz com relação a isso, porque está pedindo para analisar a cena. Ponto. Aí fiz 2 pequenos, que era pouquíssima linha para escrever, então tinha que ser sucinto, tinha que ser resumido, tá? Aí eu começo, ó, eu falei da orientação normativa, para que ela serve, né? Porque a alimentação faz parte do currículo das crianças de 0 a 5 anos. Aí depois falei que toda e qualquer ação no SEI, inclusive a alimentação do SEI é uma ação planejada e intencional, ponto. Agora vamos analisar. Com isso, com referência à cena descrita e o uso das cadeiras que balançam ou bebês conforto, você vê? Eu pego exatamente o que eles estão pedindo, ó. Ou bebês confortos são inadequados, pois as professoras perdem a oportunidade de pegarem os bebês no colo, um de cada vez, que é o que está escrito na normativa. Ah, Leila, mas na realidade não acontece, não interessa, a banca não quer escutar isso. A banca quer escutar que você pega um de cada vez, que você respeita o ritmo da criança, tá? Aí você. É bem isso, tá? Aí aqui, ó, um de cada vez e que eu estou enxergando, e fazerem um atendimento individualizado, deixando, deste modo, de estreitar laços afetivos e manter uma comunicação emocional, certo? Ponto. Aí eu respondi a parte das cadeiras e dos bebês conforto, certo? Respondido. É isso, você vai falar exatamente o que a banca está te pedindo. Não é para florear, porque não tem linha para florear. Responde o que ela está te pedindo. Aí vamos lá para o outro item. No que se refere ao tempo de alimentação, está equivocado, porque o horário lá de alimentação era de acordo com o horário das professoras. Então, isso está equivocado de acordo com a normativa. Por quê? Pois este deve respeitar o quê? O tempo. Deve respeitar o ritmo dos bebês e não o ritmo da jornada das profissionais. Ponto. Acabou. É o que está escrito na normativa. Ponto. É o que cabia aqui. E é isso que eles querem ouvir. Ponto final. Aí, agora, com relação, aí, ó, são 3 itens para. Eu fiz uma breve introdução do que a normativa nos traz, porque faz parte do currículo, além de fazer parte do currículo como uma prática social, e você tem que planejar o horário de alimentação das crianças. Ponto, acabou.
Aí eu fiz lá. Aí respondi a questão número 1 das cadeirinhas, respondi a questão número 2 do tempo, que não é tempo da professora, é tempo dos bebês e respeito a eles. E aí a questão número 3, com relação aos procedimentos das educadoras, a ação de Ana não foi adequada, pois o silêncio dela e a televisão ligada descaracterizam o momento da apreciação dos alimentos e impede a interação bebê e educador. Ponto. Acabou. Já as falas de Beatriz são adequadas, intencionalmente planejadas para essa prática de alimentação. Ó, eu errei, vocês viram que eu errei a palavra saudável? Eu coloquei entre parênteses e fiz um pequeno risco de leve. Isso a banca não considera, tipo, ela não vai me tirar ponto de mim por causa disso, tá? É assim, ó, se você errou, é assim que você tem que fazer, tá? Então, aí eu tô falando agora da dona Beatriz. A Beatriz, né, as falas da Beatriz são adequadas e intencionalmente planejadas para essa prática de alimentação saudável. E por último, que é a última coisa que eles pediram, né, as falas da Carolina podem transmitir falsas mensagens com relação à alimentação saudável. Ponto. É o que está escrito na normativa. Por isso que tem que ler o documento na íntegra. Não adianta. Não adianta eu pegar um livro de 60 páginas, aí a sua amiga te dá um resumo de uma página, de 2 páginas, e você achar que você consegue responder uma pergunta dessa. Não dá. Gente, eu não tô brava, não, tá? As meninas que teve aula na monitoria 3 se acostumaram com esse meu jeitão assim de falar. Vocês estão entendendo, meninas? Vocês estão entendendo? Que não dá, que não é uma coisinha, não é uma provinha de quinta série? Que você estuda um dia antes, 2 semanas antes, e acha que você vai acertar tudo? Não vai. Tem que estudar, tem que treinar. Fala aí, Caroline, bote aí, Carolina, Patrícia, Márcia, Karina, bota aí quantas redações a gente fez, que a gente treinou. Quantas? Quantas? Aí, algumas de vocês foram bem-sucedidas, graças a Deus, outras não, e aí a gente segue o caminho, continua. Mas é isso, ó. Vocês viram, ó, uma redação limpa, ó, tem um caderno cheio de redações. É isso, tem que. E cheio de calo na mão também, né? Então, assim, é uma redação limpa, adequada, bem respondida, certo? Mas para eu chegar nesse nível, gente, ó, é muito treino, muito. Inclusive, eu, como professor, eu treino junto com as alunas. Pode perguntar para Carolina, para Márcia, para Patrícia que passou bem classificada, a Carolina passou também, a Raimunda não está aqui, mas passou também, entendeu? Inclusive, eu treino, porque como é que eu vou dar aula? Como é que eu vou falar de uma coisa que eu não tenho bagagem? Eu tenho que falar, eu tenho que ter bagagem, eu tenho que escrever bem, pô. E além do mais, sou professora de português. Piorou se eu não escrevesse bem, né? Então, assim, gente, é isso, tá? Então, aí, o que que a banca, ó, isso eu respondi. Aí, vamos ver se eu tô dentro dos critérios. Isso aí a banca pediu, eu respondi assim, e a banca cobrou isso, ó. Lá, quando os caras vão corrigir a sua redação, ele pega um negócio desse aqui, ó. A resposta esperada é essa, ó. Quando entrei no curso, não tinha muita aptidão para escrever, mas aos poucos fui pegando o fio da meada. É isso. Exato, né? Então, assim, ó, vamos ler aqui o que que a banca, na hora que o cara lá tá com sua redação na mão, que você conseguiu ter a sua redação corrigida, porque detalhe, e inclusive eu estou seguindo até um conselho aqui de uma ex-aluna minha, ela não está agora, não teve a oportunidade de entrar nessa mentoria agora. Ela falou, Leila, dá mais foco também nas objetivas, porque não adianta nada você não acertar as objetivas, porque você pode ter feito uma redação maravilhosa, mas se você não acerta 40, se você não acerta ali bastante questão, você não vai ter sua redação, sua dissertativa corrigida, e de fato, então assim, vai ser nosso curso 70%, né? E então, Dani, então, é isso, não dá, a gente tem que, ó, ralar. Ó, esse curso, essa mentoria 4, a minha meta é que as minhas alunas acertem acima de 40 para ter a redação corrigida. Porque assim, eu me seguro na redação com vocês, entendeu? Porque eu vou ajudar vocês. Eu vou ajudar vocês. Quando vocês pegam igual a Caroline, a Márcia, a
a Patrícia, o pessoal que fez comigo, quando você pega o fio da meada, que você aprendeu a escrever, meu, você vai embora. Agora, o problema é acertar a questão, você não ser enganada por causa de uma palavra, você não ser enganada por causa de uma dubiedade ali da questão. Então, bora lá, bora treinar. Então, o que que eles pediram para mim? Então, o cara lá da banca, ele pegou a minha redação, pegou os critérios e falou assim, ó, a resposta esperada é essa, ó. Olha como é que deveria ter sido respondido e vê se o meu não está certinho, ó. Deixa eu ver, tem que ver aqui, alguém está querendo participar, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, só um minuto, meninas, tem gente tentando entrar e acho que não está conseguindo. Deixa eu ver aqui. Eu estou colocando aqui, mas acho que não. Vou ler aqui para vocês. Aí tá pedindo aqui, ó, sobre a cena, olha como é que deveria certinho, bonitinho ter sido escrito. Eu fiquei dentro desses parâmetros, certinho, ó. Sobre a cena descrita, sabe-se que não é adequado alimentar o bebê em cadeiras que balançam ou bebês conforto. Por causa do Ana Paula, é, ou bebês em cadeiras ou bebês conforto por causa do comprometimento da mastigação, deglutição e risco de engasgos. Para bebês que ainda meu problema é o nervoso na hora da prova. A gente vai treinar isso, você vai ver. Para bebês que ainda não tenham atingido o desenvolvimento postural necessário para se manterem sentados, por si sós, em equilíbrio estável. A oferta de leite, preferencialmente materno, e a introdução da alimentação comida amassada somente deve acontecer no colo do educador. Vocês viram que eu coloquei isso, né? O colo traz intimidade e aconchego para o bebê, que se sentem mais seguros e acolhidos. Eu não coloquei isso de uma outra forma, mas coloquei, certo? Aí tá. A alimentação deve ser oferecida nos cadeirões móveis, a partir do momento em que os bebês conseguem sustentar seu corpo, alinhar tronco, pescoço e cabeça, para garantir uma postura ereta e estável. Em relação ao tempo de alimentação dos bebês, eu não coloquei tudo que eles pediram, mas estava dentro dos parâmetros. Né? Eu não coloquei sobre a mastigação, deglutição, negócio do pescoço, mas coloquei que para bebês muito pequenos, tinha que estar no colo da professora para manter essa comunicação, né? Isso, mas se você colocasse alguma parte, seria considerado, viu? Aí a alimentação deve ser oferecida nos caldeirões móveis a partir do momento em que os bebês conseguem sustentar seu corpo, alinhar tronco, pescoço e cabeça, para garantir uma postura ereta e estável. Em relação ao tempo de alimentação dos bebês, o horário não deve ser rígido ou centrado exclusivamente em função das jornadas de trabalho dos profissionais. Tá? Então, foi o que eu coloquei. Tem que ser em função dos bebês e não em função dos profissionais. Ponto. Bem sucinto. Aí, as educadoras. A educadora Ana não procede adequadamente, ó, eu usei até a palavra adequadamente, pois não interage com os bebês e ainda sugere o uso de distrativos, como ligar a televisão. Aí eu coloquei que prejudica a comunicação entre criança e professor, que é uma prática contraproducente, certo? Por sua vez, a educadora Caroline não procede adequadamente por enfatizar o valor nutricional, não procede adequadamente por enfatizar o valor nutricional e o benefício à saúde, aspectos que não farão a criança comer. Né? Já a educadora Beatriz procede adequadamente, porque como é que chama a menina aqui? A primeira? A Carolina não procede adequadamente por enfatizar, porque ela ficou, que é bonito, come que a pele vai ficar bonita. Não, isso aí não adianta, não ajuda a criança, né? Foi o que eu coloquei. Aí já a educadora Beatriz procede adequadamente, pois, ao valorizar os aspectos sensoriais e do prazer de comer, efetivamente incentiva o consumo dos alimentos pelos bebês. Gente, a minha redação, claro, não falei exatamente com a linguagem da banca, mas não ficou muito parecido? Muito parecido, porque eu estudei muito, né? Eu estudei muito eu fiz o resumo, eu estudei, eu passei a aula, então assim, aquilo ali estava nítido na minha cabeça, nítido, né? Aí, beleza. Aí o ponto, por que eu tirei 40? Porque, primeiro, desculpa, gente, eu odeio fazer isso. Quando ele foi corrigir ali,
o aspecto 1, demonstrou compreensão pedagógica integrada do caso e mobilizou o documento na forma correta, coerente. Então, eu já dei, só pelo fato de eu ter falado da normativa, o que, que diz a normativa, eu já ganhei 5 pontos. Aí depois, no N2, contemplou o primeiro item em conformidade com o que consta no documento. E aí falou, o primeiro item é do cadeirão, o segundo item é do tempo, que é os tempos da professora, que é o tempo dos bebês e não da professora, e o terceiro item é analisar as professoras, certo? E aí já ganhei 10 pontos. Aí depois, N3, contemplou o segundo item em conformidade com o que consta no documento, já ganhei 10 pontos. E depois eu contei, olha aqui, detalhe, contemplou o terceiro item em conformidade com o que consta no documento. E aí, ó, era 15 pontos, eu tirei 15, e era 5 pontos para cada professora que você falasse. Aí eu. Então, assim, gente, dica: faz o que está pedindo. Não floreia, não coloque o que não está pedindo. Ah, eu vou colocar que é educação integral. Não está pedindo educação integral aqui. Ah, eu vou colocar que é inclusão. Não está pedindo inclusão aqui. Você vai colocar o que está sendo pedido, vai colocar só o que o documento fala. Por isso tem que ler o documento. Não tem o que fazer, certo? Aí a gente vai aqui caminhando. Deixa eu ver se já é outra questão. Tá, agora já é a questão 1, que ele chama o estudo de caso, aí depois ele vai a questão 1A e B, depois a questão 2, certo? Meninas, tudo bem até aqui? Estão entendendo? Tá? Então, eu trouxe essa prova para a gente sentir que tipo de prova que eles cobram da gente. Aí, na próxima aula, eu vou trazer da FGV, tá? Para vocês sentirem da FGV. Eu não fiz, mas aí eu vou dar uma analisada, eu vou ver gente que fez e conseguiu. Eu tenho uma amiga que passou nesse concurso, eu vou pedir a redação dela, trazer, tá? Porque é bacana você ter noção. Meu Deus, eu vou responder o quê? Meu Deus, eu vou fazer como? O que, que eu faço? Como é que eu começo? Tá? Então, aqui, ó, exemplo da discursiva, essa prova, né? Tudo é da prova da VUNESP, de janeiro desse ano. Aí aqui é a questão número 1, né? E aí vem o item A e B. Ó, a educadora prepara a sala para receber os bebês. Cláudio tá pedindo. Boa noite, Cláudio, seja bem-vindo. A gente está fazendo a análise das dissertativas da VUNESP de janeiro. Ó, a questão número 1. A educadora prepara a sala é, para a educadora prepara a sala para receber os bebês, para os que ainda não se sentam sozinhos. Para os que ainda não se sentam sozinhos, ela espalha alguns objetos sobre um tapete coberto com um lençol. Lenços de pano, bacias plásticas pequenas, brinquedos de borracha pequenos, frascos de shampoo coloridos e sem rótulos, com algumas pedrinhas em grão dentro, pequenas garrafas plásticas transparentes, com pequenos objetos dentro, livros de pano. À medida que os bebês vão chegando, ela os acolhe conversando com eles e os leva até o tapete. Coloca-os deitados de barriga para cima. Alguns bebês preferem ficar de barriga para baixo. A educadora já sabe disso e assim os posiciona. E aproxima alguns objetos para que eles peguem. Para os bebês que já engatinham e se sentam sozinhos, ela prepara um canto da mesma forma, sobre um tapete recoberto com lençol e espalha algumas cestas de tesouros. À medida que os bebês vão chegando, ela os acolhe, conversando com eles, e os encaminha para uma das cestas. No princípio, ela oferece uma cesta para cada dois, pois ela sabe que os bebês estão aprendendo a dividir, a estar juntos e a brincar juntos. Então, compartilhar algo entre muitos é muito mais difícil. Currículo da cidade, educação infantil. Tá. Eu li agora a narrativa, certo? Li a narrativa, aí eu vou ler assim. Aí eu vou ler, vamos lá. Aí já vamos para a questão, e aí depois eu volto para entender a narrativa de novo, tá? Então, aqui, ó. Li a narrativa, considerando o excerto, que é o excerto quer dizer o trecho do texto,
Demonstre seu conhecimento sobre os documentos, currículo da Cidade de Educação Infantil e currículo integrador da Infância Paulistana, ambos da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, para responder ao que é solicitado. Então, o que que a banca faz? Conta uma narrativa e diz qual é o documento que você vai citar. Só isso aí, gente, só isso aí, para quem estudou, já facilita demais do que eles não citarem nada aqui, entendeu? Só o fato deles citarem os documentos, para quem estudou, é uma bandeja de presente. É uma bandeja de presente. O edital, gente, para quem estuda com antecedência, com calma e de verdade, quando ele abre o edital, é um presente, entendeu? Então aí, beleza, li a narrativa, li quais são, estão pedindo para eu analisar a cena, né? Estão pedindo para eu considerar o excerto, demonstrar o meu conhecimento, né? Usando o currículo da Cidade de Educação Infantil e o currículo integrador da Infância Paulistana. Aí a questão A é a seguinte: A. Descreva dois modos como bebês e crianças pequenas aprendem. Isso eu falei ontem na aula, tá? Né, ontem a gente estava vendo o currículo da cidade, do capítulo 1. No capítulo 1 já traz, né? Como é que as crianças aprendem a partir das brincadeiras e interações. Foi ou não foi? Eu já marquei lá e falei que ia aumentando esse conhecimento para vocês, tá? Né? E aí eu já deixei isso. Aí descreva dois modos como os bebês e crianças pequenas aprendem, ó, lê até a vírgula, ó, descreva dois modos, ó, dois modos, ó, descreva dois modos como bebês e crianças pequenas aprendem. Então, ó, eu já tenho duas tarefas para fazer para responder, ó. Vírgula. Ilustrando com elementos do excerto. Aí, ilustrando, você tem que saber que é dando exemplos. Por isso que eu falei que tem que enriquecer seu vocabulário, para você saber o que que é ilustrar. Ilustrar não é só desenhar. Ilustrar é dar exemplos com elementos do excerto. Você tem que saber que excerto é um trecho do texto, tá? Que possam servir de exemplo ou contra-exemplo para os modos como tal aprendizagem se dá. Então, você vai ter que citar dois modos como as crianças aprendem e dar exemplos extraídos do texto. Ponto. E seja sucinto e responda só apenas o que eles querem ouvir. 1B. É comum ouvir que na educação infantil, professoras e professores não dão aula. Ele está fazendo uma afirmativa. Ponto final. Discuta essa afirmação, descrevendo três especificidades do papel da docente na educação infantil e articulando-as ao processo de aprendizagem dessa faixa etária. O professor dessa faixa etária, ele é um observador participativo e não é só ele que ensina para as crianças. O ambiente também. Tempos, espaços e materialidades é o segundo professor dessas crianças. E aí você lê o documento, você tem noção disso. Não é só o professor, o protagonista que ensina tudo, né? O ambiente também contribui para o processo de aprendizagem dos pequeninos, das pequeninas, dos meninos, dos bebês, tá? Meninos e meninas e bebês, que a gente não chama de aluno. Crianças de 0 a 5 anos, a gente não usa o termo aluno, a gente usa meninos, meninas, crianças, bebês, tá? Já pode, quer anotar isso, já anota. Não se usa termo aluno para crianças de 0 a 5 anos, nessa faixa etária, nos documentos da prefeitura. Agora, eu vou mostrar minha resposta, que eu também tirei nota máxima, tá? Vocês viram, né? Agora, perguntou duas coisas. A
como os bebês mostrar 2 modos como os bebês aprendem e dar exemplos do texto, e o B, como é discutir, o ditar, né, a frase de que professor não dá aula, né? Professor, deixa eu voltar aqui, para eu falar direitinho, para discutir, aqui, ó, é comum ouvir que na educação infantil, professoras e professores não dão aula. A gente tem que discutir essa afirmação, trazendo 3 especificidades do papel docente na educação infantil, nessa faixa etária, tá? Aí eu vou responder a primeira, que é falar sobre como os bebês aprendem. A minha resposta, tirei nota máxima, 1A. Os bebês aprendem a partir das brincadeiras e interações. Ponto final. É durante as brincadeiras que elas fazem descobertas, criam hipóteses, entendem o mundo e o transformam. Já as interações entre bebês, educadoras, espaços e objetos permitem aos bebês possibilidades de construção da sua identidade, aprende práticas sociais e de convivência coletiva. Exemplos do excerto. Aí eu coloquei. Ela espalha alguns objetos sobre um tapete com um lençol, né, ó. Ela espalha alguns objetos sobre um tapete com um lençol. Isso é exemplo de brincadeira, porque a criança aprende a partir da brincadeira. Aí depois eu peguei outro excerto, eu peguei outro trechinho do texto e coloquei entre aspas, para dizer que eu tirei. Você tem que saber que quando você tira um pedacinho do texto e traz para sua resposta, você tem que colocar ele entre aspas. Ela espalha, não, aqui eu já falei, espalha algumas cestas de tesouro. É outro exemplo de brincadeira, certo? Então ela pediu para citar exemplos, né? 2 exemplos de cada forma como a criança aprende. Então, eu citei 2 exemplos de como ela preparou as brincadeiras e citei aqui, ó, ela os acolhe, conversando com eles. Isso é exemplo de interação. Ela sabe que os bebês estão aprendendo a dividir, a estar juntos e a brincar juntos. Outro exemplo de interação. Viu, gente? A resposta bem simples, objetiva, direta e falando exatamente o que a banca pediu lá na pergunta, certo? Tudo bem até aqui, gente? Tá dormindo? Vocês estão dormindo? Dá um joinha aí para dizer que vocês estão acordados. Ótimo, ótimo. Aí tá, um B. Aí agora eu vou analisar, né? Discutir a afirmativa de que professores da educação infantil não dão aula. Como assim? Como assim? Aí eu vou discutir isso. Essa afirmação parte da concepção de que o papel da docente é o de, ó, essa afirmação parte da concepção de que o papel do docente é o de organizar tempos, espaços e materiais de forma que os ambientes seja o segundo educador, tá? Privilegiando o brincar livre, autônomo. Também considera o professor um observador participativo e planeja a partir da escuta atenta e criteriosa. Intencionalidades que ampliam as experiências de crianças e bebês. E, por fim, considerar que o protagonismo docente possibilita o protagonismo de bebês, de forma que meninos e meninas e bebês sejam produtores de culturas infantis. Porque o que a pergunta me pediu? Pediu assim: é comum ouvir que na educação infantil professoras e professores não dão aula. Aí, para discutir essa afirmação, ele pediu para eu descrever 3 especificidades do papel docente na educação infantil e articular o processo de aprendizagem dessa faixa etária. Por quê? Porque aqui, ó, o ambiente é o segundo educador. Nós, professores de educação infantil,
somos os protagonistas junto com as crianças, mas o ambiente que você organiza com intencionalidade, ele também educa, então ele é considerado o segundo educador. Por isso que essas pessoas têm essa visão errônea, certo? E aí, por quê? Porque o protagonismo do professor, então, ele tem esse papel de ter essa intencionalidade de planejar os espaços e de a partir do seu protagonismo, promover o protagonismo dos bebês, meninos e meninas, certo? Então, esse é o papel do educador da primeira infância, das escolas de educação infantil, tá? Exato, eu citei, né, foi isso, né, a gente conversou sobre isso ontem, então a gente vai ampliando, gente, esses conceitos, lembra que eu falei, não é para ficar decorando palavrinha-chave sem fundamento, não entende, não adianta nada, você tem que absorver e compreender conceitos. Aí sim, compreendeu o conceito, papel do professor. Você compreendeu qual que é o papel do professor na educação infantil? Aí sim você pode gravar a palavra-chave. Papel docente na educação infantil. Opa, palavrinha-chave. Como é que a criança aprende? Não adianta você só gravar, brincar de interações. Tá, que tipo de brincadeira? Que tipo de interações? O que é brincadeira? O que é brincar na educação infantil? O que são interações? Interagir com quem? Só com pessoas? Não, interage com pessoas, adulto, criança, 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 objeto, criança, espaço. Então, assim, não adianta gravar palavrinha-chave se você não domina o conceito. Vocês entendem o que eu quero dizer com vocês? Desde ontem eu estou falando sobre isso. Gravem isso, levem isso consigo, tá? E agora, né, nem tudo são flores, né? Aí eles deram como é que eles deveriam responder a questão 1A, por exemplo, para ficar do jeitinho, exatamente do jeito que eles queriam. Mas assim, gente, você não precisa responder exatamente do jeito que a banca quer. Tem que estar, pelo menos, com palavras semelhantes ao que eles querem escutar, tá bom? Então, a questão 1A deveria ter sido respondida assim, a 1A. Conforme o documento currículo integrador da infância paulistana, os bebês e as crianças pequenas aprendem por meio da interação com as pessoas e da interação com as coisas. Eu respondi isso de uma outra forma, mas respondi, exatamente. Como descrito na cena, a interação com as pessoas se dá entre pares, outros bebês, e com os adultos, a educadora. Já a interação com as coisas se dá na relação com os elementos da cultura com os quais interagem. Objetos como lenços de pano, bacias plásticas pequenas, brinquedos de borracha, pequenos frascos de shampoo, coloridos e sem rótulos, com algumas pedrinhas e grãos dentro, pequenas garrafas plásticas transparentes, com pequenos objetos dentro, livros de pano. Portanto, a aprendizagem de bebês e crianças pequenas não se dá apenas pelo desenvolvimento biológico, e sim é um produto das experiências ativamente vivida pelas crianças e com o contato com crianças de diferentes idades, com adultos e com o mundo de objetos, brinquedos, lugares, relações, linguagem, conhecimentos, hábitos e costumes, valores, formas de pensar, de falar e de se expressar ao redor. Aí, pessoal, alguém falou aqui, eu citei Vygotsky, não é para citar Vygotsky, porque ele não pediu Vygotsky, certo? Certo, meninas? Ó, aprendam, coloca só o que a banca está pedindo. A banca pediu para você citar, ele está citando lá na questão, ó. Deixa eu voltar aqui, peraí. Ó, a banca está citando o que ela quer, né? Ó, a banca está citando aqui, ó. Ela quer que você, ó, cite aqui, ó, o documento aqui, ó. Ó, daqui é da alimentar? Não, eu coloquei errado, na questão essa. Aqui, ó, ela fala qual que é o documento, ó. Ela fala aqui, ó, currículo da cidade, educação infantil, né? Ó, então, assim, você vai citar o que está no documento aqui, ó. Deixa eu ver. Descreva. Peraí. Ó, currículo da cidade de educação infantil. Considerando o excerto, demonstre seu conhecimento sobre os documentos. Ó, está falando qual que é o documento.
currículos da cidade de educação infantil e currículo integrador da infância paulistana. Não é para citar Paulo Freire, não é para citar educação antirracista, não é para citar outros autores, não é para citar o que está pedindo e responder exatamente o que ela pediu. Não inventa flores, eles não vão ler suas flores. Eles vão ler só exatamente aquilo que eles pediram. E se não tem o que pediu, pode ser, vai ver a minha redação que eu tirei 0. Vocês vão ver a redação que eu tirei 0. Pode fazer a coisa mais linda do mundo. Não respondeu o que eles queriam, é 0. 0, acabou, ponto final. Aí a minha sorte, qual que é a minha sorte? Que eu tirei nota máxima nas 2 primeiras, arrasei nas perguntas, de 60, acertei 47, e tinha tempo de prefeitura. Minha classificação, 577. Se eu tivesse acertado a questão 2, que é do antirracismo, eu teria arrebentado, teria ficado lá na 200, na 100 e poucas colocações. Vocês vão ver que linda que está a minha redação e que levou 0. 0. Eu não vou ler mais, eu vou lá para outra, aí vocês leem o resto depois da... E vou para que eu tirei 0, tá? Vou para que eu tirei... Olha isso que eu tirei 0. Eu tirei 0, tá? Ó, questão... tirei 0, vocês vão ver. Questão 2. Mobilizando as premissas... E olha que nós estudamos, né? Patrícia, Caroline, quem tá aí? A gente estudou o livro e interpretei mal. Professora de português, 22 anos, 24 anos de prefeitura, já dei aula de português, já dei aula de concurso de tudo quanto é jeito, e errei a questão. Ó, questão 2, mobilizando as premissas apresentadas no livro do silêncio do lar ao silêncio escolar. Ó, citou o livro, não é para citar outra coisa. Ó, mobilizando, você vai mobilizar as premissas apresentadas lá do livro, do silêncio do lar ao silêncio escolar, racismo, preconceito, discriminação na educação infantil, da Cavaleiro, bem como, eu estou lendo esse livro, ótimo, pode ler na íntegra mesmo. Bem como os documentos currículo da cidade, ó, tá citando o documento, Educação Antirracista, e o terceiro documento, Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana, ambos da Secretaria Municipal de Educação. Responda as questões que seguem. Então, ele te deu 3 livros. Ele te deu Cavaleiro, do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, Educação Antirracista e currículo indicadores de qualidade da educação infantil. Ele está te dando o documento. Então, se você não lê o documento, meu amor, você não consegue responder. Não adianta. Tem que ler o documento, tem que estudar, tem que marcar os pontos principais, tem que treinar a redação, tá? Ó, uma educação antirracista deve apoiar ou rejeitar a ideia de que somos todos iguais? Eu me posicionei errado, me ferrei, vocês vão ver. Fundamente sua resposta a partir de ao menos uma das referências mencionadas. Por conta de uma frase, tiramos 0. A autora era contra a fala da democracia. Exatamente, por conta da frase. Exato, vocês vão ver. Aí, responda as questões que seguem. Uma educação antirracista, aí aí para você usar pelo menos uma das referências mencionadas, e a B, explique o que é a ideia de democracia racial e como ela pode se fazer presente no contexto da educação infantil. Aí, gente, não é o que você pensar, é o que está escrito no documento. E aí, o que eu fiz? Eu sabia o documento, mas me posicionei errado, me equivoquei na minha resposta. Quer ver minha resposta? Olha que linda, zerada, olha que linda, ó. Mas não tá de acordo com o que eles pediram, não tá de acordo com o livro, tá? Vou aumentar aqui para a gente poder ler todas juntas. Ó, uma educação antirracista considera que somos todos iguais no momento em que levamos em consideração a educação integral, a educação inclusiva e a equidade. No entanto, a diversidade étnica, cultural, religiosa nos caracteriza. Portanto, somos todos iguais, porque bebês e crianças são sujeitos de direitos. Assim, dentro do espaço educativo, bebês, meninos e meninas devem ser respeitados dentro de suas singularidades, ter seu lugar de fala, representatividade, promovendo com isso uma educação inclusiva, justa e igualitária. Não é lindo? Fala a verdade. Maravilhoso. Só que 0. 0 para mim. 0, 0, 0. Não está de acordo com o que eles pediram, porque as autoras se posicionam contra somos todos iguais. Nós não somos todos iguais. Nós não somos todos iguais. Infelizmente,
essa frase que nós, pois é, eu tirei zero, eu tirei zero. Por quê? Porque a autora, a Cavaleiro, o documento, o currículo antirracista e o currículo integrador, os indicadores de qualidade da educação infantil falam o seguinte: isso é uma falácia, por isso que tem que ser discutido, e nós ainda não somos todos iguais. A Constituição Federal defende isso, o LDB, ECA, mas infelizmente, na prática, é o que a Eliane Cavaleiro diz, e era para ter dito isso, e eu me equivoquei redondamente. Redondamente. Eu quis dizer que nós somos todos iguais, certo? Eu quis dizer que nós somos todos iguais, porque a gente tem que, né, trazer, respeitar, mas isso ainda não é feito. Por isso eu errei. Aí a 2, sobre a democracia racial, que é outra falácia, que é segundo a Cavaleiro, é uma falácia. Uma falácia. A democracia racial na educação infantil só existe quando se combate o etnocentrismo. Gente, eu li tudo e me posicionei errado. Ou seja, a cultura de um povo não pode se sobrepor ao de outro. Um povo não pode ser privilegiado em detrimento de outro, para que haja de fato. Ó, que bonitinha que eu respondi. Para que haja de fato a democracia racial, é necessário que a escola traga práticas pedagógicas inclusivas. Que, deixa eu ver aqui mais um pouco, só um minutinho. Voltar aqui, desculpa. Eu vou diminuir aqui para eu conseguir ler. Para que haja de fato a democracia racial, é necessário que a escola traga práticas pedagógicas inclusivas que considere e valorize os saberes. Ponto. Não é bonitinho? Não está bonitinho? Zero. Zero. Aí vocês vão entender porque é zero, tá? Que eu levei. Zerão, bem redondo. Ó, por quê? A resposta que eles esperavam que eu respondesse, de acordo com o que está escrito que a autora falou, de acordo com os documentos institucionais, tá? Eu li e interpretei errado, tá? E ainda por cima, acabei influenciando minhas alunas, né? Infelizmente. Mas, ó, fiquem tranquilas que a gente vai ficar mais atento. E é o que eu falei para vocês. Se qualquer coisa que eu faça, que você lhe cause estranheza, pode me rebater. Assim como, eu não lembro quem foi que me rebateu por causa lá falou assim, professora, não é cartório, tem que ir, quando a criança não tem documento, tem que ir lá no conselho tutelar. E aí, de fato, tem que admitir, eu errei, olha, né, ó, estudamos de cabo a rabo este livro. Então, mesmo assim, nos posicionamos errado, entendeu? Então, assim, ó, foi você, né, Carol? Foi. Pois é, do documento lá do cartório, que não é no cartório. Quem tem que resolver isso é o conselho tutelar, tem que mandar a criança ou a família para o conselho tutelar. Vocês têm que me chamar. Eu não sou a dona do saber. Eu trouxe isso para vocês verem que eu sou ser humana, que eu sou falha e que eu estudo pra caramba e mesmo assim dou uma fora, tá? Só para vocês perceberem que eu consigo fazer muita coisa boa, mas dou um deslize. E aí é esse deslize que a gente quer evitar na próxima prova, tá bom? Ó, a resposta da A tinha que estudar assim, ó, tem que falar assim, ó. As premissas presentes tanto no livro do Silêncio do Lar, o Silêncio Escolar, Racismo e Discriminação na Educação Infantil, de Eliane dos Santos Cavaleiro, quanto nos documentos currículo da Cidade de Educação Antirracista e Indicadores de Qualidade, defendem que uma educação antirracista deve rejeitar a ideia de que somos todos iguais. Não concordar com essa ideia, por um lado, contribui para a valorização da diversidade. Aí eu coloquei isso, só que me posicionei errado, ó. Eu coloquei isso na minha redação, ó. Para a valorização da diversidade presente nos vários contextos educacionais e, por outro, rompe com o mito de que todas as pessoas gozam dos direitos da mesma forma, uma vez que a realidade cotidiana das crianças demonstra a existência de tratamentos diferenciados pautados na origem étnica. Portanto, a afirmação de que somos todos iguais, além de inviabilizar as diferenças e especificidade de cada sujeito e grupo, acaba por inviabilizar também os processos e as estruturas que mantêm o racismo de pé. Vocês viram, gente? Eu falei bonitinho, né? Como é que tinha que ser feito, mas me posicionei errado.
Era para falar que não é uma falácia, nós não somos todos iguais e não existe uma. Se eu tivesse colocado que nós não somos todos iguais e que nós não estamos numa democracia racial, talvez eu teria conseguido pelo menos um, sei lá, 10 pontos para me salvar, entendeu? Mas eu me posicionei. Então, tome cuidado com o posicionamento. Por isso, que na hora da dissertativa, meu amor, você tem que ter lido o livro, você tem que ter lido o documento. Não adianta. Eu tenho experiência de 20 anos, e daí? Você não leu o livro? E daí você não leu o documento? O que adianta seus 24 anos de sala de aula? Tá? Ó, B, o termo democracia racial refere-se a uma ideia amplamente divulgada de que no Brasil as relações raciais são harmoniosas e que não existe racismo, o que é uma mentira, a gente sabe disso. Frases que afirmam que somos todos iguais, ou não é essa cor da pele que vai fazer a diferença, ou as crianças não são preconceituosas, dificultam o enfrentamento do racismo, pois reforçam e renovam o tempo todo na sociedade brasileira a crença de que não existe racismo no Brasil, que é mentira, né? De que vivemos uma democracia racial, dificultando assim a criação de políticas públicas de reparação e combate ao racismo. Assim, na escola ainda é comum acreditar que não existe preconceito entre bebês e crianças pequenas. Logo, não seria um tema a ser trabalhado. Ponto. Então, o que eu coloquei lá, tá tudo no livro, vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês. O que eu coloquei na minha resposta que eu zerei, tá tudo nos documentos. Tá na Cavaleiro, tá no Educação Antirracista, tá nos indicadores. Só que não era a resposta que eles queriam ouvir. Vocês entenderam, gente? Vocês entenderam? Tudo bem por aqui, tá? E aqui era os pontos, né? Que eu não ganhei nenhum porque eu não me posicionei da forma correta, tá? Então é isso por hoje, tá? Como é que vai ser as nossas dissertativas? Eu sempre vou trazer exemplos e não só assim. Hoje eu trouxe o exemplo do que pode ou não pode ser feito, mas eu vou dar exemplo de língua portuguesa, eu vou dar exemplos, elementos de coesão e de coerência. Professor, o que é coesão? Dá sentido no ter. Elementos de coesão. Professor, o que é coesão? É você usar palavras no texto que um parágrafo é linkado ao outro. Portanto, com isso, ademais, desta maneira, eu vou ensinar para vocês em que momento usar, em que parte do texto usar. Também vou ensinar para vocês a como fazer uma boa introdução, como desenvolver, como concluir, e de acordo com a pergunta, porque se é uma pergunta, você vai responder a pergunta. Se é uma análise, você vai fazer uma análise. Certo, pessoal? É isso. Vocês terminem de ler aí com mais detalhe, com mais afinco. Muito obrigada pela presença de vocês e amanhã tem aula gravada, tá? Hoje não tem lição, não. A lição de hoje é vocês darem uma lida no texto, tá bom? Obrigada, boa noite, bom descanso para vocês, tá? Amanhã tem aula gravada, eu mando no grupo. Tchau, gente. Eu já vou saindo aqui, tá bom? Todos uma boa noite, bom descanso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Boa noite, bom descanso para vocês. Vou colocar aqui boa noite, eu já vou sair, tá? Boa noite, bom descanso. Durmam com os anjos, ó. Durmam com os anjos. Tchau, gente. Ai, esqueci de. Deixa eu fechar aqui, peraí. Esqueci de parar a gravação. Parar a gravação. Parar.